Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do nosso canal da GeoPolestar. O podcast que vos traz sempre uma maneira de pensar crítica e que se dedica, acima de tudo, ao debate de ideias contrastantes para que consigamos chegar a uma semblância parecida da verdade. Hoje vamos falar sobre identidades da NATO, identidades da União Europeia, o conflito ou a conflitualidade crescente e a competição crescente entre Estados Unidos e China, onde não chega uma parte do globo já estar a ferro e fogo, parece que o fogo se vai espalhar para o resto da geografia global. Gostava, antes de iniciarmos, de agradecer-vos a vossa presença, agradecer a forma como vocês vão seguindo o nosso projeto e vão dando alento ao nosso intuito de espalhar esta forma de pensar e de ligar as várias falanges da sociedade para que comuniquem, para que nunca percam os seus laços de comunidade em si. Vou passar já a palavra ao Eduardo, porque vamos começar com a NATO. Há aqui coisas importantes a desenvolverem-se hoje em Vilnius e há aqui uma espécie de um redefinir da identidade da aliança. Olá Daniel, olá a todos. É sempre um prazer estar aqui no nosso podcast, o GeoPolestar. E hoje vamos falar de questões abrangentes por natureza e também profundas. Ou seja, se por um lado vamos ser latos naquilo que vamos analisar, por outro lado também vamos tentar aprofundar questões que epidermicamente não se consegue perceber muito bem. E a questão da NATO e hoje em Vilnius, uh, está-se a definir de facto a identidade da aliança. Há duas questões essenciais que são trazidas para cima da mesa na Cimeira de Vilnius, que é a adesão da Suécia e a potencial adesão da Ucrânia. Embora isso esteja a tomar conta das manchetes dos jornais e telejornais a nível nacional e internacional, há uma outra questão que também é importante, que é o reorientar do foco geográfico da aliança cada vez mais para fora do espaço euroatlântico, para a zona do Indo-Pacífico. Pelo segundo ano consecutivo, os chefes de Estado dos quatro países da zona do Indo-Pacífico que se identificam como democracias ao estilo ocidental, Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia, fazem parte da Cimeira da NATO. Isto é uma sinalética muito importante para aquilo que tem sido a reorientação estratégica do que se considera ser as maiores ameaças à Aliança Transatlântica, neste caso a China. Ainda num artigo ontem escrito no Foreign Affairs, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em jeito de lançamento daquilo que seria esta cimeira, reforça como estes quatro países serão importantes para conter aquilo que é a China. A China, sublinho eu, desde 2019 tem sido manifestada, tem sido vista pela NATO como um país a ter em consideração. Se em 2019 foi emitido um comunicado em que se dizia que a influência global da China punha oportunidades e ameaças em cima da mesa que a Aliança teria que avaliar conjuntamente, no ano passado, com o lançamento do novo conceito estratégico da NATO e a consideração da China como um competidor sistémico com a Aliança, a influência chinesa é apelidada de coerciva, assim como as ações chinesas, ou seja, a linguagem está cada vez mais assertiva. E estes países procura-se pautar um caminho para que eles façam parte de um framework que pode ser visto como NATO Plus, ou seja, são parte da família NATO, mas fora do espaço euroatlântico. São países que não fazem parte da lógica legal da assistência mútua do artigo 5 da NATO, porém beneficiam de cooperação militar, partilha de intelligence e também partilha de equipamento com muitos dos países da NATO. Há um framework individual que se procura que pavimentar a assinatura com cada um destes países, que é o Individual Tailored Partnership Program, que implica a cooperação numa série de áreas, que Jan Stoltenberg, nesse artigo, e também numa visita que eu sublinho que foi muito importante ao Japão no início deste ano, sublinhou que serão áreas importantes para combater aquilo que ele considera a agressividade chinesa, a postura assertiva perante a sua vizinhança, a postura cada vez mais belicista relativamente à questão de Taiwan, as campanhas de desinformação da China relativamente à NATO e aos seus parceiros. São essas áreas a segurança marítima, a cibersegurança, as alterações climáticas, o espaço sideral e as tecnologias emergentes, onde se inclui a inteligência artificial. A NATO procura estender a cooperação com estes países, algo que não é consensual dentro da aliança,
no que diz respeito a todas estas áreas. Aquilo que para mim é importante sublinhar no meio de toda esta questão é a seguinte coisa, que é, uh, apesar de haver esta reorientação em termos conceptuais devido ao conceito estratégico, e em termos práticos devido ao simbolismo diplomático do representar dos chefes de Estado destes países na Cimeira da NATO, não há consenso dentro da Aliança relativamente ao papel que eles desempenharão dentro desta. O que é que se irá passar? A NATO abrirá sede nestes países, irá enviar militares seus para estes países, haverá partilha de tecnologia militar também, inclusive a tecnologia nuclear, que é um aspecto que é sempre muito referenciado. É uma questão muito dúbia. E temos países importantes dentro da Aliança, sublinho, por exemplo, a França, que se opõem muito a esta expansão da NATO para o Indo-Pacífico, pois acreditam que isso é uma provocação à China. Lembremos a viagem que Macron fez a Pequim há muito pouco tempo, onde procurou afirmar a autonomia estratégica da Europa em si, fora do braço armado transatlântico liderado pelos Estados Unidos e dentro daquilo que pode ser o framework da União Europeia. Isso, para se afirmar essa autonomia estratégica, não se deve antagonizar a China. E Macron, por exemplo, foi responsável por vetar, digamos, a construção de um escritório da NATO no Japão, como havia sido prometido por Jens Stoltenberg na sua visita ao Japão em janeiro. Aquilo, Daniel, que podemos retirar no meio disto tudo é que, de facto, a NATO, como a conhecemos, como ela nasceu em 1949, já não é a mesma. Se, com o final da Guerra Fria, teve que reorientar a sua lógica para a assistência humanitária e para a segurança cooperativa, para além da segurança coletiva, que era a sua raison d'être, não é? A sua razão de ser e Sim. de nascer, neste momento expande aquilo que é o seu âmbito geográfico, não é? As latitudes onde a NATO quer ter influência. Aquilo que eu considero ser importante retirarmos, acima de tudo, neste momento há uma concepção da indivisibilidade da segurança neste momento no espaço Euroatlântico e Indo-Pacífico. Stoltenberg menciona nesse artigo que aquilo que se passa no espaço Euroatlântico também afeta o espaço Indo-Pacífico. E há uma coisa que ele tem vindo a realçar e de forma pouco ambígua e bastante direta, que é: caso a Rússia obtenha uma vitória no seu conflito com a Ucrânia, isto tornará mais ousado outros regimes autoritários, nomeadamente a China. Ele fala abertamente do regime chinês liderado pelo Partido Comunista Chinês. Stoltenberg tem sido muito vocal nestas críticas à China, sobretudo nos últimos meses, desde o final do ano passado, mas sobretudo a partir dos últimos meses, e vemos aqui uma clara colocação naquilo que nós temos discutido, não é? Uma separação de duas esferas morais, não é? Do bem contra o mal, o autoritarismo contra a ordem internacional baseada em regras que protege a democracia e os direitos humanos. Eu acho isto perigoso, Daniel. O que é que tu achas no meio disto tudo? Eu acho que, acima de tudo, pode haver aqui motivações que não conseguimos perceber de imediato para esta expansão da NATO. A NATO, que sempre que se sente ameaçada em si, tende a expandir-se, não é? A grande expansão começa no fim da Guerra Fria. Lá está, muda-se o objetivo essencial porque a raison d'être da NATO desaparece, não é? O inimigo soviético colapsa e a NATO agarra-se à vida com base em outros pressupostos para os quais não foi criada a organização. Podemos debater se isso é legítimo, se não. Eu acho sempre que, se for uma mudança muito drástica, muito contrastante com o objetivo inicial, se calhar é melhor recomeçar do zero, porque toda a infraestrutura, toda a organização está voltada para uma coisa, é preciso transfigurá-la de tal forma que ela nunca mais é a mesma, por isso se calhar é melhor começar de início para não ter maus vícios adquiridos anteriormente. Mas estamos perante uma nova reedição da NATO, efetivamente. Estamos perante uma NATO que quer ligar os interesses euroatlânticos aos do Indo-Pacífico. E aquilo que me parece, e que tu já foste evidenciando, é que há certos Estados que não se revêem nos interesses do Indo-Pacífico. Ou seja, o que é que o Indo-Pacífico interessa à França? O que é que o Indo-Pacífico interessa à Espanha? O que é que o Indo-Pacífico interessa a Portugal? O Indo-Pacífico idealmente se calhar interessa aos Estados Unidos
e o Euroatlântico, porque estão no meio e porque são áreas de inserção Sim. geoestratégica para os Estados Unidos. Apesar da importância em termos de vias comerciais e pontos de estrangulamento marítimos comerciais da zona do Indo-Pacífico, não podemos descurar isso. Claro, Não claro. Mas a questão é, a França percebe-se porque é que põe de parte essa expansão da NATO tão agressiva para o Indo-Pacífico, porque a Europa está dependente da China. A China é um grande parceiro económico e se perdermos a ligação à China, a Europa possivelmente verá a sua questão económica muito afetada e seremos catapultados décadas para trás em termos de desenvolvimento. A questão é, eu surgem-me aqui várias questões e eu vejo com bastante cuidado esta expansão da NATO. Eu acho que isto já é algo que se tem vindo a preparar há muito tempo. Lembro perfeitamente, ainda quando estudava relações internacionais contigo, perceber que há aqui muitas vezes o lançar do desafio de perceber qual é a identidade da NATO, ou seja, não só a organização percebe que tem que trabalhar a sua identidade porque muitas vezes não está a ter proveito ou não está a ter resultados para aquilo que foi projetada, mas também os especialistas e analistas percebem isso, ou seja, é algo que é perceptível por todos aqueles que têm algum conhecimento de causa. Mas eu tenho aqui várias perguntas para te fazer, que é, primeiro, se isto não denota fragilidade interna da NATO, esta questão de ter que expandir para fora, porque é que a NATO sente que tem que se expandir mais? Porque é que não se criou uma organização própria na região? Sabemos que foram tentadas o AUKUS e tudo mais. Ahm, porque é que tem que ser a NATO? Segundo, se isto também, lá está, não pode ser uma ameaça a longo prazo, no curto médio prazo, onde há algumas pressões, onde há alguma tensão que impela algum tipo de movimentação pela urgência, pela necessidade de criar respostas, mas a longo prazo isto não vai dilacerar a NATO, porque lá está, os interesses divergem. Certamente, quando se começar a apertar os calos à China, passa a expressão, mas haverá Estados europeus, Alemanha, França, principalmente, que se calhar vão começar a pôr-se de lado. Como aconteceu, por exemplo, com o fornecimento das munições de fragmentação, em que os aliados europeus, na sua maioria, colocaram-se ou abstiveram-se ou demonstraram o seu desagrado com isso. E acima de tudo, isto também me faz pensar se não estamos aqui a criar vários tipos de pertença dentro da NATO. Ou seja, a NATO tem os seus membros, depois tem os membros que são mais importantes, depois tem os membros que fazem parte, mas é com programas de associação, depois tem outros membros que não têm programas de associação, mas que vão fazer ali um programa especial de NATO Plus. Ou seja, nós não estamos aqui a reeditar um bocadinho, geoestrategicamente falando, o sistema de alianças, em que em vez de termos uma aliança global ou uma aliança declarada, temos aqui pequenas ligações entre este e aquele e o outro e aquele outro, que depois, no caso de haver uma tensão real, uma ameaça real de conflito, são difíceis de percepcionar, são difíceis de analisar, mas que se forem ativadas levam o globo inteiro a entrar em conflito uns contra os outros e um Estado se calhar nem quer entrar no conflito, mas por uma sim, ligação muito umbilical sim, não, mas muito ligeira à NATO, tem que depois fornecer sim, equipamento e ser um intervencionista, não direto, mas indireto, como nós temos sido à Ucrânia. Eu acho que há sim, aqui várias questões que não estão a ser analisadas. Está-se só a propor a NATO, mais uma vez, como uma resposta moral, como um garante da paz, como um garante da democracia. E a NATO não foi criada para isso. A NATO foi criada para a defesa da Europa. exatamente. E eu acho É que uma, isso é uma, poderá é trazer uma situação problemas. bastante complexa, porque, prometendo a entrada da Suécia, já passam a ser 32 capitais dentro da Aliança. E a expansão tem este defeito que torna cada vez maior a entropia no funcionamento das coisas. E como tu sabes, os Estados têm interesses nacionais próprios. Sim, E as obrigações legais que tu, estando vinculado juridicamente à NATO, estás obrigado ao artigo 5, não é? sim, Na assistência militar mútua em caso do ataque a qualquer membro da aliança. E de facto isto é toda uma complicação daquilo que é a razão da existência da NATO. Eu acredito piamente que no futuro as fragilidades e divisões internas, até pela a própria influência que a China exerce bilateralmente sobre muitos destes países, inclusive os mais poderosos dentro da aliança a nível europeu, não é? sim, França e Alemanha, sim. irão tornar-se cada vez mais evidentes.
Eu acredito que este caminho paulatino da NATO em direção ao Indo-Pacífico reflete, na verdade, alguma subserviência da importância dos Estados Unidos. Porque, como tu mencionaste há um bocado, e isso é muito importante, o Indo-Pacífico é um interesse vital estratégico, acima de tudo, para os Estados Unidos da Estados Unidos, América, claro. apesar daquilo que eu mencionei, da importância da região para as cadeias de valor globais, de fornecimento de imensos produtos, o que quer que seja. Mas é sobretudo para os Estados Unidos da América. E nós sabemos exatamente qual é o braço armado dos Estados Unidos da América. Socorrem-se da NATO para ganhar alguma legitimidade legal, para poderem agir como se em conformidade com o Ocidente generalizado. Deixa-me só interromper-te que faz todo sentido e lá está, a história não se repete, mas rima várias vezes. Os Estados Unidos, antes de intervirem no Vietnã, perante a fragilidade das operações francesas na altura, disseram sempre que teria que ser uma intervenção baseada em United Action, ou seja, os Estados Unidos não queriam intervir sozinhos para não serem vistos como imperialistas, como colonizadores, como contra aquilo que era a sua própria narrativa. E mais uma vez vemos isso a acontecer. Os Estados Unidos têm interesses no Indo-Pacífico, mas não querem estar sozinhos. Os Estados Unidos, quando interviram no Afeganistão, no Iraque, tentaram criar o Coalition of the Willing, ou seja, mesmo depois, quando tudo falha, como aconteceu no Vietnã, os Estados Unidos intervêm sozinhos. Mas tentam Sim, sim. sempre basear aquilo numa ação Legitimar. Legitimar. concertada. Isso. Depois podemos olhar para isso pelo reverso da medalha, que é os Estados Unidos, individualmente e em termos bilaterais, têm relações muito fortes com os 4 países do Indo-Pacífico que estão agora convidados para a Cimeira da NATO. Sim. São parceiros de defesa vitais desses países, de forma individual, não incorporados nesse framework da NATO. Claro que a incorporação deles num framework mais alargado da NATO lhes permite ter acesso a outro tipo de tecnologias e garantir outro grau de interoperabilidade com outros membros da aliança. Porém, o que se quer com a NATO, acima de tudo, e sejamos pragmáticos na maneira de ver as coisas, é criar uma ligação especial com os Estados Unidos da América, Sim. porque permite que isso aconteça. Para estes países, garante-se aprofundar. Por que não criar-se uma aliança militar específica para o Indo-Pacífico liderada pelos Estados Unidos da América? Isso seria um antagonismo direto à China. Ao menos incorporando a ideia do Indo-Pacífico da NATO, a NATO mantendo o seu mandato original de foco geográfico no espaço euroatlântico, consegue de determinada maneira dissimular aquilo que será o foco do futuro, o pivô para o Indo-Pacífico. Sim, sim. Criando uma aliança específica para o Indo-Pacífico, seria antagonizar diretamente a China. E a China já se manifestou mais do que uma vez, para não dizer bastante, contra a criação de alianças militares na zona do Indo-Pacífico que ameacem a estabilidade e a paz dessa região. Sabemos a postura agressiva que a China tem no Mar do Sul da China, mas também sabemos a postura pragmática que muitos dos parceiros chineses têm relativamente ao Ocidente e à própria China. A Índia, para mim, é o exemplo mais paradigmático disso, porque fazendo parte do Quad, não é? Sim, Que sim. não é uma aliança, é um grupo de países que vê a China como um competidor sistémico e como um competidor estratégico. A Índia, fazendo parte dos Quad, também faz parte dos BRICS, também faz Sim. parte da Organização de Cooperação de Xangai. Portanto, são linhas ténues que são difíceis de manobrar. Mas E em, eu em acho determinada medida, isto é um reflexo da competição estratégica entre as grandes que potências. sem Um dúvida. bocado da lógica daquilo que foram os grandes conflitos a nível mundial, não é? Uhum. O que temos aqui são áreas de influência que estão a conflituar, porque os Estados Unidos, ao contrário da China, para já, a China tem ambições essencialmente regionais. Uhum. Daí que, por exemplo, a construção da sua marinha, apesar da marinha chinesa ser neste momento a marinha mais numerosa do mundo, ainda não é uma Blue Water Navy, ou Sim. seja, uma marinha que seja capaz de assegurar a segurança da China, comercial, económica e militar, em todo o espectro do globo. Em alto mar, sim. Por outro lado, isso é importante porque lhes poupa recursos, Uhum. restringe-lhe o foco. Enquanto os Estados Unidos têm uma ambição global que vem desde a queda do Muro de Berlim, mas com a subida da competição estratégica com a China, sobretudo com a chegada ao poder de Xi Jinping em 2013, tem vindo a acentuar. Os Estados Unidos olham para a competição com a China como uma competição que tem que ser ganha em todas as frentes. Pois. Se vamos a falar do alcance militar que os Estados Unidos têm a nível global, não se equiparem em nada ao que a China tem. Os Estados Unidos têm quase 800 bases em mais de 80 territórios. Sim. A China tem uma base que se conheça no Djibouti, fora as bases artificiais do Mar do Sul da China,
E é desde que por se isso, especulam, podem ser construídas. e é por isso que o orçamento de defesa dos Estados Unidos é maior que os dos 10 maiores a seguir a eles, É isso mas é por mesmo. isso É também que isso mesmo. depois, internamente, estão a começar a ter problemas e a E é colocar quatro questões. vezes inferior, é 4 vezes superior ao chinês. É É isso. importante realçar isso. Mas que há Ou bastante seja, desgaste. E, por exemplo, eu lembro-me de haver personalidades, elites militares, por exemplo, o Colonel McGregor, que diz que neste momento a quantidade de four-star generals e admirals nos Estados Unidos é maior do que durante a Segunda Guerra Mundial e o número de homens em armas, ou seja, o número de tropas comandadas, é muitas vezes inferior. Ou seja, há aqui uma acumulação de recursos na defesa que depois não se traduz em maior eficiência ou não se traduz em maior sim, sim, capacidade e sim, sim. potencialidade. Essa ideia de que os Estados Unidos têm uma supremacia militar incontestável é totalmente um mito. Sim, até Porque porque para mim o que me em termos parece. tecnológicos já começam a ser ultrapassados. Agora, o que eu gostava de realçar é que, de facto, em termos de alcance, ainda não há qualquer Projetam sem equipe dúvida, claro. de comparação àquilo que os Estados Unidos conseguem fazer. No entanto, é isso que nós estamos a ver. Quando se fala de uma reedição da Guerra Fria, eu acho que é uma maneira muito leviana de olhar para isto. Porque Estados Unidos e China entram num conflito global que iniciará essencialmente em Taiwan. Uhum, Não podemos olhar para isto de outra maneira. claro. Será o caso belli, digamos. Uhum, Um conflito estilo Guerra Fria. As consequências serão muito maiores. São as duas maiores economias do mundo. Tem uma relação comercial que equivale a 690 mil milhões de dólares por ano. A China é o segundo maior investidor em obrigações do Tesouro norte-americano, com 850 mil milhões de dólares. Ou seja, uma guerra iria afetar tremendamente a economia dos dois Estados. sim, porque estão Tremendamente. interligados. É aquilo que não acontecia na Guerra Fria. Na Guerra Fria havia É isso mesmo. uma separação dos blocos. Havia um Aqui rift. não. Era um rift ideológico que se manifestava na maneira como os países interagiam Sim, economicamente. sim, Com a globalização e a natureza interligada da economia internacional, isso torna-se cada vez mais impossível. A China, que agora emitiu uma restrição à exportação de determinados minerais raros, o germânio e o galo. uhum, São minerais que são importantes para a manufatura de chips. Importantes, mas não essenciais. Como sim, sabemos, os chips são uma cadeia de valor verdadeiramente global. sim, Também sim, é necessário componentes americanos, o design, as máquinas, também é preciso o software. sim, Portanto, uma coisa afeta a outra. claro. Mas São os dois países afetados por isto. eu só queria mesmo fechar este tema antes de passarmos para a competição e principalmente para essa questão dos chips, porque há aqui coisas para destrinçar, mas eu acho que, acima de tudo, o que me parece é que os Estados Unidos estão a tentar revitalizar o modelo que surgiu logo imediatamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, que era criar uma aliança regional em todas as partes do globo. Ou seja, a NATO na Europa, haveria uma NATO para a África, haveria uma NATO para a Ásia, haveria uma NATO para cada ponto estratégico de inserção da potencialidade dos Estados Unidos como poder hegemónico, não na altura já hegemónico, mas a superpotência a par da União Soviética, para conter esse tal bloco Sim, sim, adversário. sim. E Isso faz traz-me parte daquilo, e só para te interromper, é força. da doutrina de Eisenhower, que era a supremacia, a preservação da supremacia americana em várias latitudes do globo, Uhum. sendo que a prioridade seria o Médio Oriente e a Europa em si. Mas é um bocado desse sentido, É, criar essas coligações da vontade, não é? Em uhum, que os Estados Unidos são o pico, são o elo de ligação entre elas é todas. isso mesmo. Criou uma relação de indispensabilidade do poder militar americano. Sim, sim. Mas eu acho que agora, neste momento, já está um bocado transfigurado. Porquê? Porque efetivamente a hegemonia dos Estados Unidos está em queda. Há outros atores que se começam a superiorizar e a demonstrar como capazes. E então o que me parece, e aquilo que já falámos anteriormente, é que os Estados Unidos aproveitam outros Estados para garantirem os seus próprios interesses. Já não é tanto o garante dos Estados Unidos como a principal objetivo, mas é, por exemplo, trazer já estas nações da NATO para o Indo-Pacífico, para legitimarem os Estados Unidos e para dar algum conforto aos poderes locais. Porquê? Porque os Estados Unidos não se conseguem dedicar em todas as partes do mundo, mas um problema no Indo-Pacífico já vai ser um problema da Europa, já vai ser um problema da África, já vai ser um problema de vários sítios e então tentar preservar a hegemonia. E é preservar a hegemonia e não é preservar uma hegemonia pacífica, que é isso que a mim me revolta. Quem é E, que teria a responsabilidade de
zelar pela paz ao nível global? Seriam as Nações Unidas. Isso mesmo. Como é que uma organização de cariz regional como é a NATO, de repente, aumenta o seu alcance regional para englobar o outro lado do mundo? E acima de Que vida é que tudo, isto vai? é uma aliança militar. Ou seja, se nós estivéssemos a falar. Defensiva por natureza, não é? Sim. E não é pior. Mas estivéssemos a falar de criarem organizações de consultoria, de análise, de mediação de conflitos na zona, eu até via com bom aspecto, como uma boa consequência, integrar outros Estados, não de uma forma de ingerência, de intromissão dentro dos assuntos regionais do Indo-Pacífico, mas como atores terceiros, mais ou menos isentos ou livres, na sua opinião, que poderiam acrescentar mais para a resolução dos problemas regionais. Não, nós estamos aqui a falar de resolução de problemas regionais com recurso ao uso da força. Seja de uma forma defensiva, seja de uma forma ofensiva, mas é aquilo que se está a falar, não é? Aquilo que eu dizia. Porque é que não se criou uma organização base nova que não tem um arquétipo que é defensivo, que é militar? É uma organização que é meramente política, que é meramente de cooperação económica. Certo? Está-se a começar a juntar tudo dentro de uma mega organização que não vai ter organização nenhuma interna, com montes de fragilidades internas. A NATO neste momento já tem um déficit de unidade e de capacidade de criar uma frente comum. E isto, lá está, a longo prazo parece-me que será uma receita para o desastre, quer da NATO, quer da paz em si a nível global. Mas vamos ver o que é que o... Sem dúvida alguma, porque estão a ser passados a peças de legislação dos Estados Unidos da América que têm restringido a relação comercial que os Estados Unidos têm com a China. Sim. Apesar de haverem outras alternativas, nós falámos do, Chips and do, Science do Act? Uyghur Forced Labor Act, Oh, ok. Uyghur Forced Labor Prevention Act, Uhum. que é a província de Xinjiang, que é a província mais ocidental da China, que é a maior província da China, até a nível de receita económica, Uhum. uh, uh, restringir as exportações chinesas de produtos de lá, têxteis, manufatura, Uhum. falámos de móveis, falámos de metalurgia, falámos de tudo e mais alguma coisa, para os Estados Unidos da América, por causa de pormos isto num patamar moral. Sim. O representante americano para os assuntos do Tibete reuniu-se com o Dalai Lama há 2 dias. Como nós sabemos, para os chineses isto é perigosíssimo. Sim. O Tibete, Xizang para a China, é uma província da China, integra a China. Isto são, mantém-se a ambiguidade estratégica de Taiwan, mas só faltava chamar a Taiwan um Estado. Para isto, de repente, Sim, sim, há sim. provocações que não se podem fazer. E os chineses têm linhas vermelhas bem estabelecidas já há bastante tempo, que os Estados Unidos sabem que não podem ultrapassar. Mas esta competição que nós vemos entre as duas potências transcende só o campo militar e económico, vai para a tecnologia, porque os Estados Unidos têm medo que a China seja a supremacia tecnológica, que está à frente em muitas áreas. Sim, Não sim. é? Nós temos falado Sim, muito, basta ver muito o sobre. número de engenheiros que os chineses produzem, mesmo a par dos russos, os russos também produzem muitos engenheiros, É, que os Estados Unidos. Neste momento, os Estados Unidos, é assustador, é assustador. E só para dar um número, um sim. think tank australiano fez um relatório, acho que foi em março, Uhum. que em 44 tecnologias que se consideram críticas neste momento, ou tecnologias emergentes, como eu falei há um bocado, 37, em 37 a China domina, está à frente de toda Pois, a gente. E os Estados Unidos, em muitas delas, nem em segundo lugar estão. pois. Há este medo. Depois é a questão da desinformação, a vigilância chinesa, a espionagem chinesa, porque os chineses vão construir uma base em Cuba, que pode ser Sim, uma sim, base de sim, 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 espionagem. sim, sim. Ou seja, os Estados Unidos não conseguem perceber a lógica de que a agressividade deles, se for recebida com reciprocidade, é sempre vista como um ataque direto a eles. Claro. Os chineses têm 40 bases americanas a rodear o seu território, nas Filipinas, no Japão, na Coreia do Sul, no É Mar do um Sul da cordão China. sanitário autêntico, não é? Os chineses de repente constroem uma base ali no calcanhar daqueles dos Estados Unidos, que é Cuba. Isso parece-me era o que eu tinha a fazer a pergunta, que é, a China, sem sermos aqui inocentes ou pautarmos muito pela linha de opinião de um só Estado, mas parece-me que a China começa a fazer avisos à navegação aos Estados Unidos. Esta questão que já tinhas dado a entender há bocado e que parece-me que faz todo o sentido dos controlos de exportação do gálio e do germânio,
Não é mais um aviso à navegação, não é mais um. Sem dúvida, porque se recuarmos a Donald Trump, não é? Isto das limitações às exportações, eu acho que também se fez aqui um bocado tempestade dentro da água, porque isto não é dirigido apenas e só aos Estados Unidos, Uhum, ok? Essas restrições, porque isto são materiais importantes que terão um valor estratégico muito importante e sabendo nós aquilo que é o agarrar da China nas reservas mundiais de terras raras uhum, e de licenças de produção noutros países, sabemos o quanto isto vai ser importante no futuro, para a transição energética, para uma digitalização da economia. sim. Isto tem a E ver a com a eletrificação. preservação de vantagens estratégicas. É que a China, nesse momento, está a ter. Abandonou um bocadinho a Wolf Warrior Diplomacy, aquilo que se chamava a diplomacia assertiva, Uhum, uhum, relativamente a alguns assuntos. uhum, A China está numa blitz diplomática de mediação, como nós temos vindo a falar ao longo dos últimos tempos. uhum, É no Médio Oriente, é na Ásia Central, é um bocadinho também na América do Sul, em África. Está a tentar ter a Ucrânia e a Rússia, não é? Está a tentar ter ali uma diplomacia de mediação. Mas, ao mesmo tempo, relativamente aos Estados Unidos, não arreda pé. uhum. E não quer arredar, porque, face aos americanos, eles interpretam isso como um sinal de fraqueza e de subserviência àquilo que é a sua vontade. Pois. E eu acredito que a tendência será para os dois lados agudizarem cada vez mais as tensões. E não é por presidentes se encontrarem ou secretários de Estado e ministros dos negócios estrangeiros se encontrarem que aparentemente as portas para o diálogo construtivo se abrem. Até porque. Em termos de defesa, não se fala de nada de China e Não. Estados Unidos. Há um secretismo absoluto. Até porque está a ser mesmo. É o que tu dizes, isto está a ser tudo extrapolado. E como disseste, não é por haver encontros de altos representantes que as coisas melhoram. Por exemplo, Janet Yellen, quem está à frente do Tesouro Federal dos Estados Unidos, esteve na China e por fazer uma mera vénia a Xi Jinping. ah, Lá está, que na Ásia é uma forma de cumprimentar, como aqui é um passou bem, dois beijinhos, coisas assim, já foi logo interpretada nos mídias norte-americanos de que estaria a vergar-se perante a vontade chinesa, que era um sinal de fraqueza os Estados Unidos fazerem isso. Quer dizer, mais uma vez, a história rima. A primeira conferência em Genebra relativamente à questão da Indochina, em que a China foi a primeira vez que também foi convidada para uma questão dessas. Até essa altura era o governo de Chiang Kai-shek em Taiwan, na Formosa, mas nessa altura foi o governo de Mao que foi convidado. Houve, na altura, pelo representante de política externa dos Estados Unidos, Dulles, uma ordem imediata e muito forte de não haver contacto com a representação chinesa, para não legitimar a existência dos chineses. Ou seja, os Estados Unidos têm aqui uma história muito grande, muito complicada, com avanços e retrocessos com a China, mas sempre com medo da afirmação chinesa. E tu falaste bem, a administração Trump teve uma postura também muito anti-China, mas muitos dos analistas dizem restringia-se meramente a questões económicas. Tudo o resto poderia haver contacto e diálogo para haver algum nível de cooperação e entendimento. Lembramos-nos até que Donald Trump foi muito criticado por dizer que se dava bem com os três piores do mundo: Vladimir Putin, Xi Jinping e o líder da Coreia do Norte, não é? Por isso, há aqui efetivamente questões interessantes e importantes. Mas, Ao mesmo esta questão. agudizar essa situação, isto lembra-me um bocado a queda de Roma, não é? Os romanos tornaram-se tão arrogantes que não perceberam que necessitavam dos povos bárbaros para continuarem a existir como império. Uhum, No sentido em que tudo o que é uma ameaça ao estabelecido, ou uma alteração, uma potencial alteração ao estabelecido, é entendido como uma ameaça. sim, E é aqui um bocado o que os Estados Unidos vêm, o não vergarem-se perante a China, metafórica e fisicamente, é reconhecer a ascensão da força chinesa, que isso era algo que os mesmo. E a romanos precisavam fragilidade fazer com os perante bárbaros. eles. Lá está, mesmo estes controlos são vários os metais raros, mas os principais que se falaram foi o galo e o germânio. É uma questão que foi exacerbada porque os Estados Unidos conseguem obter por outras vias, por outras cadeias de importação e exportação, esses mesmos metais. Porquê? Por exemplo, quer o gálio, quer o germânio são principalmente produzidos como processos secundários de refinação. Ou seja, as economias não extraem gálio nem germânio diretamente porque não é viável a sua extração. Mas sim, quando, por exemplo, queimam carvão mineral,
as cinzas que restam dessa queima contêm vários trace minerals, como lhes chamam, minerais com quantidades muito pequeninas, que quando depois são refinados conseguem ter elevada pureza e serem reaproveitados de um processo que gerou energia, ou seja, é muito mais economicamente rentável fazer assim do que criar uma mina só para isso. E por exemplo, dos dois, quer o gálio quer o germânio, os dois têm aplicação em chips, mas muitas vezes não é a aplicação principal. O gálio é aplicado na indústria principalmente dos sensores fotoluminosos, aqueles que permitem depois criar chips, mas lá está, é um processo que é anterior e não integra diretamente o componente do chip, e é, sem dúvida alguma, o gálio é o mais importante e aquele que tem menos cadeias secundárias fora da China, fora daquelas já pré-estabelecidas. Mas o germânio em si é usado em três principais indústrias. A indústria dos polímeros, a criação dos plásticos, as garrafas de PET. A indústria da fibra óptica, que é uma indústria relevante com esta digitalização económica e com o 5G, sem dúvida alguma. E a indústria dos sensores infravermelhos. Mas o germânio, por exemplo, a maior parte dele advém de uma só empresa, que acho que é a empresa Teck canadiana, que faz queima e exploração de carvão mineral e que, como excedente dessa queima, vende a maior parte do seu excedente aos Estados Unidos. Ou seja, mesmo que a China banisse, e não se está a falar para já de um banir das exportações, está-se a falar de uma burocratização, um, Distribuição adiar, lentificar dos processos da popular. exportação, isso, haveria outras fontes. Mesmo que não houvesse, que é algo que agora não interessa com a transição energética e as questões de proteção climática, mas bastava abrir centrais de queima termoelétrica de carvão que rapidamente se criariam novas fontes de produção. A França também participa neste tipo de cadeias, há muitos outros parceiros que participam. Aquilo que me parece, acima de tudo, e daí ter-te feito essa questão, é que isto são avisos chineses. Isto é uma maneira da China dizer: nós temos formas de chegar até vocês, nós temos formas de perturbar o vosso funcionamento normal, não nos provoquem. Não criem mais bases, nós abrimos bases em Cuba. Não nos impeçam de adquirir tecnologia, porque nós vamos perturbar a vossa produção tecnológica. Parece-me haver aqui, de uma forma minimamente sensata, avisos. Até que, por exemplo, esta confrontação está a ser tão grande que no Global Times temos esta opinião dos editores a dizer que the US no longer is capable of maintaining mafia-style rules-based order. Ou seja, há aqui um claro desafio à própria concepção do funcionamento internacional dos Estados Unidos, a forma como os Estados Unidos promovem um funcionamento cada vez mais longe da ONU, como há bocado também tínhamos dito. Lá está com estas iniciativas de uma NATO altamente expansiva, que apenas atendem os seus interesses e que países como a China e outros começam a demonstrar bastante desconforto e lançam estes desavisos. É, eu acho que posto ao cerne da questão, um bocadinho na continuidade daquilo que nós estávamos a discutir, e é precisamente isto. A postura da China é assertiva, mas não é necessariamente agressiva para já. A dos Estados Unidos tem sido declaradamente agressiva. Temos painéis no Congresso que são painéis anti-China, onde senadores e congressistas norte-americanos falam abertamente que a China é uma ameaça, a China é um inimigo, é isto e é aquilo. Há um bocado essa falta de sensatez. É um bocadinho no seguimento daquilo que eu estava a dizer um bocado e daquilo que tu iniciaste. A febre da hegemonia, não é? O medo da potência emergente. Assim como os romanos não reconheceram a emergência dos bárbaros, que consideravam bárbaros, mas eram povos bastante avançados e coesos entre si, eram sempre vistos como inferiores. Assim como os americanos sempre tiveram essa deficiência, ou tiveram essa deficiência no contexto do Vietnã, na relação com a delegação chinesa, vê-se hoje a paranoia, a histeria na maneira como se lida com a competição chinesa. Nós, naturalmente, temos que olhar para a China sempre com o olho pragmático de perceber que eles, na verdade, estão à conquista de influência, não querem só beneficiar a economia global de forma benevolente. Claro. Como é óbvio. Mas a China também está a entrar numa recessão económica muito grave, uma crise de deflação muito grave. E tem Preços que dos produtos a lutar baixar. pelos seus interesses, não é?
E eles têm interesses nacionais que são necessários de lá. E os Estados Unidos, danificando a China, acabam por se danificar a si próprios. E acima de tudo, eu acho que ao fazerem esta oposição de forma tão agressiva, tão descarada, apenas permitem que a China tome posições cada vez mais agressivas e descaradas também, sem se deslegitimarem. Ou seja, em vez dos Estados Unidos manterem uma postura correta que impedisse à China também de extrapolar sem ter consequências a nível internacional, aquilo que estão a fazer é que a China consiga perseguir os seus objetivos de uma forma muito mais agressiva, sem perderem a face internacionalmente. Exatamente. Com motivação para isso. É Eu isso. acho que, eu acho que é uma boa conclusão até para fecharmos este assunto, porque isto de facto é uma questão complicada e a tendência será para se adensar no futuro. Sem dúvida. Agora, dentro dessa lógica das identidades e da redefinição daquilo que organizações internacionais encaram como identidades, e o papel dos países mais poderosos dentro dessas organizações, eu acho que tu tens muito a dizer, não é, Daniel, sobre, e eu também ajudarei de certeza, a questão da União Europeia. Como tem passado um bocado pelos pingos da chuva nos mídias mais mainstream, aqui em Portugal então nem se fala porque nem se toca no assunto, Uhum. uh, como a União Europeia está a desvirtuar todo o seu propósito de existência neste preciso momento. Como o contexto da guerra da Ucrânia, a maior guerra em solo europeu depois da Segunda Guerra Mundial, que é importante realçar isso, Sim. está a motivar não aquela coesão e união que os líderes europeus alegavam no início que iria motivar, então, uma força conjunta na imposição de sanções à Rússia e do fornecimento incessante de armas à Ucrânia. Nós Uhum. temos sempre salientado as divisões que já existem nisso. Na verdade, está a motivar ao contrário: fragmentação, divisão uh, e a polarização de posições dentro da própria União Europeia. Isto está a tornar a organização cada vez mais desvirtuada do seu propósito, da sua identidade como uma organização com um poder normativo, não é? Como nós aprendemos, não é? Sim, sim. Promotora dos direitos humanos e da democracia a nível mundial. A União Europeia está cada vez mais desligada disso. O que é que tu podes dizer sobre esse assunto? E é isso que me assusta. Eu vejo cada vez mais uma União Europeia que se começa a perder. A União Europeia sempre teve um problema seminal, um problema que nasceu consigo, que é, sempre desde a sua criação, teve um déficit democrático. Foi assim que se codificou essa questão a nível dos experts e a nível académico, que é a União Europeia não nasceu e continua com mecanismos e processos democráticos fragilizados. Houve, sem dúvida, algumas conquistas. O Parlamento Europeu hoje em dia já tem muito mais capacidade e uma palavra muito mais forte a dizer no que toca à emissão de nova legislação para a União Europeia, mas, por exemplo, sabemos perfeitamente que há áreas de legislação europeia que são do exclusivo direito da Comissão e em que a Comissão impera e em que apenas os Estados-membros têm que receber as diretivas europeias e implementá-las. Ou seja, há aqui efetivamente momentos em que há conflitualidade entre os desejos da União Europeia, supranacionais, e os desejos individuais de cada nação pertencente à mesma. Sem adensar muito esta questão, porque há aqui muita coisa que pode ser debatida e se é legítimo os Estados terem as suas próprias opiniões ou se também não tem que haver uma identidade comum entre todos eles. Não vamos entrar por aí. Eu acho que há argumentos bons de cada um dos lados e não vamos simplificar ao descartar meramente um deles. Eu acho que há aqui um problema que se começa a revelar cada vez mais. Porquê? E tu falaste, acima de tudo, no conflito da Ucrânia, o que isso tem disputado e desencadeado. Eu diria que também a Covid-19 veio acelerar este tipo de capacidade e fletir do músculo legislativo europeu, principalmente da Comissão. Mas, por exemplo, recentemente temos visto os protestos em França. Temos aqui uma notícia que nos mostra que, supostamente, isto é uma notícia de um órgão de informação mais ligado a Moscovo, mas que diz que as empresas seguradoras terão um custo já neste momento de cerca de 715 milhões de dólares relativamente
aos motins e aos danos que têm sido criados em França. Já falámos assim também por alto que efetivamente parece dar jeito este tipo de motins para reforçar o poder dos próprios Estados internamente e tornarem-se mais próximos de um pseudo-autoritarismo ou de um quase-autoritarismo. Mas, por exemplo, se falamos daquilo que já foi ex-União Europeia e que hoje em dia não é, mas que parece ter aqui alguns problemas, o Reino Unido, por exemplo, tem vindo a perseguir os decisores políticos responsáveis pelo Brexit. Quase todos eles ou acabam mal as suas carreiras políticas ou vêem-se barrados. Por exemplo, Nigel Farage tem a sua capacidade de adquirir ou ter serviços bancários dentro do Reino Unido completamente barrada. Não consegue abrir uma conta em qualquer um dos bancos do Reino Unido. Isto é basicamente, na realidade que temos hoje em dia, é dizer a uma pessoa que é persona não grata e que não pode viver no Reino Unido, porque ou vive de esmolas ou vive apenas com dinheiro vivo, que é uma coisa que começa a desaparecer cada vez mais, e este caso também nos faz considerar que se calhar esta digitalização da economia e do dinheiro pode ser perigosa, porque depois conseguimos tornar alguém numa pessoa que não tem acesso a compras ou a vendas sequer. Mas pronto, ultrapassando um bocadinho essas questões que são muito complicadas e que mereciam certamente um episódio por si só, aquilo que vemos é que existem tendências autoritárias dentro da Europa. Já falámos também na Alemanha, a AfD, da Linke, em França, o partido de Marine Le Pen, a Frente Nacional, todos esses crescem. Em Portugal, o Chega cresce. Todos os movimentos de extrema crescem. Mas se calhar apenas refletem a falta de valores, a falta de exemplo que vem de cima. Porquê? Eu olho aqui para a União Europeia como uma instituição que se começa, lá está, a desvirtuar. Apesar de não ter sido democrática desde o início, começa a perder os valores democráticos. Eu já não sei se foi há cerca de uma semana ou duas, houve uma conferência em Londres que foi feita para começar a perspectivar o que é que seria feito em relação à reconstrução da Ucrânia. Eu achei que talvez poderia ainda estar a ser demasiado cedo, porque temos um conflito que ainda está a decorrer, não sabemos que parte do território é que ainda vai ser mais afetada ou não, mas ainda não há sequer uma mensagem de paz, ainda não há sequer negociações e já houve cerca de 60 mil milhões de dólares ou de euros, relativamente parecido, que foram conseguidos, que foram prometidos para a reconstrução da Ucrânia. E isso, de uma forma geral, lá está, pode ser um bocadinho antecipatório, mas às vezes é melhor antecipar do que atrasar, e eu até conseguia aceitar esse tipo de perspectiva. Qual é o problema? O problema é que a União Europeia prometeu cerca de 1,5 mil milhões de euros, que comparando ao bolo geral é pequeno, mas é uma contribuição séria, sem dúvida, mas que identifica um plano, um desejo da União Europeia e também daqueles que contribuíram, porque a maior parte dos contribuintes foram contribuintes de grande peso, que é imitar um bocadinho aquilo que a China tem feito no desenvolvimento do Belt and Road em África, que é o que? Concessão de créditos, criação de infraestrutura, e depois, se os Estados não conseguem pagar, vêm-se capturados economicamente e têm que ceder terra, minérios, concessões de exploração de minas, têm que ceder alguma coisa. Não há, como se diz em inglês, there are no free lunches, não há almoços à borla, nunca no mundo, especialmente em política, especialmente quando se fala de política internacional. E aquilo que me parece é que a União Europeia, quando promete estes 1,5 mil milhões de euros em programas de reconstrução que começam a integrar toda a nomenclatura ocidental de Build Back Better, reconstrução, transformação digital, digitalização económica, eletrificação, tudo isso, e o setor energético, por exemplo, projeta-se grande investimento na reconstrução do setor energético, mas que terá de ser um setor energético verde, que terá que fugir à influência do gás e do petróleo barato russo próximo, que sempre foi uma alternativa bastante barata para a economia ucraniana e que se percebe, porque efetivamente a relação entre os dois países desapareceu e que pode sempre ser um instrumento de captura económica também, não é? Mas que, de uma maneira ou de outra,
transforma a Ucrânia numa proveta de testes, ou seja, vamos tentar implementar aquilo que queremos fazer nas nossas sociedades na Ucrânia. E o efeito que me parece mais arriscado ou com maior perigo para nós, integrantes da União Europeia, é como isso está a ser feito pela Comissão e como isso está a permitir começar a integrar a Ucrânia dentro das estruturas europeias. Porquê? Porque se a Ucrânia bebe todo o conceito do Ocidente de energia verde, digitalização e tudo mais, a Ucrânia vai ser reconstruída dentro de padrões europeus. Ou seja, os obstáculos à integração da Ucrânia na Europa vão desaparecer. Se a Ucrânia tiver que reconstruir todo o seu setor ferroviário e quem estiver responsável por essa reconstrução for a União Europeia, quer dizer que a reconstrução vai ser feita numa bitola europeia e que vai fazer com que a Ucrânia consiga fazer transferes ferroviários sem qualquer problema para a União Europeia, tornando a Ucrânia... Sem te querer interromper, Daniel, tu achas que isso pode, dentro dessa lógica de que a Ucrânia pode ser uma cobaia do processo de transição energética europeu, tu achas que isso pode relegar para segundo plano alguns aspectos mais associados ao Estado de Direito e políticos dentro do acervo comunitário que é necessário cumprir para se entrar dentro da União Europeia? Era isso que eu iria chegar eventualmente. Eu acho que sim, porque nós sabemos que para se entrar dentro da União Europeia há várias coisas que têm que ser cumpridas. Principalmente os critérios de Copenhaga, não é? As questões da dívida, a questão do déficit, a questão das contas corretas, a questão... Isso, a questão democrática, a questão da justiça, a separação dos poderes, tudo mais. Há aqui uma série de critérios que se convencionou corretamente, que é, se nós somos um clube de democracias, apenas podemos aceitar outros semelhantes como nós, porque senão estaremos a competir de forma desigual uns com os outros. Mas há aqui outro mecanismo também, que é, qualquer adesão, mesmo que cumpra os critérios de Copenhaga, tem que ser vetada por todos os Estados-membros. Ou seja, se houver um Estado-membro que diga que não aceita que esse Estado entre, a adesão torna-se mais difícil. Tem que haver uma ronda de negociações para que essa adesão seja feita e atenda a todas as necessidades dos Estados que entram. Nós lembramos perfeitamente, por exemplo, quando Portugal entrou para a União Europeia, recebemos durante bastantes anos fundos comunitários para regredir o nosso setor agrícola, porque o setor agrícola é de grande domínio da França e a França apenas permite a entrada de outros Estados que não compitam diretamente com a sua agricultura, não é? Sim, sim. E, Os interesses estabelecidos têm que ser protegidos. claro, o que É é um que... bocado com a questão da agricultura também é importante no contexto da Ucrânia. Sem Isso dúvida. prejudicou os mercados locais agrícolas europeus. E é isso que eu acho que é fundamental, que é, se nós estamos a integrar a Ucrânia de uma forma que permita à Ucrânia ser um membro da União Europeia de facto, ou seja, porque partilha estruturas, partilha ligações, partilha muita coisa, então a Ucrânia não precisa de ser membro da União Europeia de jure, não é? De lei, não tem que cumprir todos os processos normais de entrada, porque já se vê integrada na economia. E isso veicula todo o poder dos Estados e das populações que delegam o poder nos seus decisores políticos, porque, por exemplo, Portugal pode ter alguma resistência à entrada da Ucrânia na União Europeia, porque certamente será outro país que irá receber fundos comunitários, que fará com que o bolo global dos fundos de coesão sejam menores para Portugal. Por outro lado, a Polónia certamente não quererá uma Ucrânia a entrar na União Europeia sem que hajam mecanismos de proteção do seu setor da agricultura, porque a Ucrânia tem um setor da agricultura fortíssimo, com muito mais capacidade competitiva em termos de preços e produtividade do que a Polónia. E nós vimos isso. A Polónia rapidamente pediu à União Europeia para impor restrições à entrada dos cereais em território europeu. Mas aquilo que a Comissão consegue fazer com isto é fornecer fundos para uma reconstrução, com a reconstrução integrar a Ucrânia e com isso retirar o poder aos Estados e às populações relativamente a quando é que a Ucrânia efetivamente integra a União Europeia ou não. Além de que depois podemos estar perante aquilo que eu acho que vai acontecer, que é uma captura económica
da Ucrânia que não vai ter dinheiro para repagar todo o dinheiro que está a ser lá metido, quer seja em termos de material militar, quer seja em termos de material para reconstrução humanitária e tudo mais, e que depois vai ter que fazer certamente concessões, lá está, em terrenos de produção agrícola altamente produtivos e muitas outras coisas. Eu lembro perfeitamente de ver uma entrevista num grande órgão de comunicação, já não me lembro se era numa RTP3, numa CNN nacional, mas em que havia um agricultor francês que tinha quintas na Ucrânia devido à grande capacidade produtiva. Ou seja, tínhamos capitais franceses a investirem na Ucrânia e a capitalizarem com isso. E isso cada vez mais vai acelerar. O problema é que está a ser feito de forma a desvincular a capacidade Exato. democrática na União E Europeia é, em si. e é um bocado a perda da soberania ucraniana face à União Europeia, não é? Também. Mas Falando depois de um todos os país tão. Estados já a terem perdido, não é? Porque se a Sim, Comissão, sim. de forma autónoma, consegue dizer quem entra ou quem não entra, temos aqui um problema à partida, não é? Sim. Isto pegando na questão da incapacidade da Ucrânia pagar as suas dívidas, que neste momento já são gargantuanos, não é? Sim, São enormes, pagar as suas dívidas em termos gerais, quanto mais nesse processo de reconstrução, que é uma espécie de plano Marshall que terá que ser repagado durante décadas, sim, sim, senão durante bastante tempo. E falámos da Ucrânia, que é um país que por natureza é corrupto, o que também é bastante preocupante, não é? Nós não nos podemos esquecer desse pequeno pormenor de que a Ucrânia é dos países mais corruptos da Europa e é dos piores países a nível de colocação no ranking da OCDE, a sim. nível do índice da corrupção. E a guerra não tem nada a ver com isso. Fomos a ver antes, ainda era dos piores, não é? Sim, a Sempre guerra teve pode na acelerar cauda. esses processos, mas Ou seja, nós temos aqui uma série de variáveis que, num contexto normal, inviabilizariam totalmente a adesão da Ucrânia a uma organização estilo União Europeia. sim, sim, Mas num contexto de crise, eu lembro do Olaf Scholz dizer que a Alemanha punha de lado a hipótese da Ucrânia aderir à NATO, porque um país em guerra não pode entrar à NATO. sem dúvida. Mas um país em guerra pode entrar para a União Europeia. O problema é que já disseram Pós-guerra. Porque já se planeia um pós-guerra, como tu dizes, antecipa-se um pós-guerra que é totalmente imprevisível, quando sim, nem há um caminho que seja minimamente visível conducente à paz negociada. sem Vai ser o dúvida. triunfo da Ucrânia no terreno. Nós, pelo que temos vindo a analisar, isso torna-se cada vez mais uma miragem, não é? Sim, Algo totalmente improvável. Pode vir a acontecer, não claro, sabemos, o óbvio. futuro está-se já a planear. Isto não é prender a Ucrânia com amarras e, ao mesmo tempo, como tu dizes, é retirar aos Estados-membros que compõem uma organização que tem natureza supranacional e é a única a nível mundial que o tem, retirar aos Estados-membros a sua capacidade de exercer o seu poder soberano, de tomar a decisão. Claro. Porque o que é que a Hungria pode fazer no meio disto tudo depois da Ucrânia começar a ser reconstruída? Pondo as opiniões do Orbán de parte, não é? Mas o Orbán, que tem sido um bocado opositor da posição da União Europeia relativamente à Sim, Rússia, sim, a Hungria perde o seu poder de veto, que é um poder que lhe é conferido juridicamente pelos tratados da União Europeia, claro. por causa disto, Ao porque que há tudo uma antecipação. indica, não é? É essa a questão. Porque se silenciarmos as vozes de regimes autoritários como o Vítor Orbán, não estamos a agir da mesma maneira que ele. Possivelmente. O problema é mesmo esse. É que a União Europeia começa a agir com apenas os seus interesses próprios. E depois nós precisamos pensar, quando falamos de interesses próprios de um Estado, falamos de uma nação e à partida falamos de uma nação com representação diplomática, ou seja, falamos dos interesses das populações. Quando muitas vezes dizemos que não se zela pela paz e isso que deveria ser o principal interesse das populações, é nesse sentido, não é? Agora, a União Europeia é uma construção altamente artificial na tentativa de emulação de um Estado federal como os Estados Unidos. Foi uma importação nesse sentido. As principais figuras de que criaram a União Europeia sonhavam que um dia iria transformar-se numa verdadeira federação dos Estados Europeus. A questão é que neste momento temos uma oligarquia, isto sem com a conotação negativa que se atribui à oligarquia, mas a definição verdadeira, que é há alguns interesses de elites, neste caso podem ser económicas, podem ser socioculturais, seja o que for, mas as elites
que estão à frente da Comissão, que estão à frente do projeto europeu, que se pensa que emulam a consciência ou a comunidade europeia, estão a conseguir impor o seu desejo às populações e estas elites não são eleitas. Ou seja, não há mecanismos de feedback que lhes possam corrigir a ação. Estas elites simplesmente fazem uma governação top-down, impõem restrições. Por exemplo, Tem lembro-me. accountability nenhuma, né? Isso mesmo, porque, por exemplo, a Ursula von der Leyen comprou não sei quantas vacinas, fez um acordo à forma como quis com a Pfizer. Neste momento, vamos ter que continuar a pagar vacinas que não estão a ser usadas na Europa. E quando se disse simplesmente que a Ursula tinha que divulgar as mensagens privadas que trocou com o chefe da Pfizer, ela simplesmente rejeitou e apagou-as. E quer dizer, não há accountability nenhum. É um poder que se começa a sobrepor ao poder judicial, tornando-se autoritário, tornando-se É totalitário. complicado nestes momentos de crise em que a Europa está neste contexto, em que se exigem líderes fortes, só dão aso a que esse tipo de posturas ganhem cada vez mais preponderância e relevo, porque dá-lhes o contexto ideal para poderem ter esse. Nós estamos a dizer, e depois, o problema é que isto alimenta um ciclo vicioso, que Sim, é o facto de estarmos a ser liderados por tecnocratas que têm essa postura elitista, oligárquica, aristocrática. motiva os movimentos extremos que vemos a surgir na É isso Europa. E mesmo. os movimentos de extrema-direita querem corrigir a instabilidade, Uhum, que muitas vezes é promovida por esse tipo de políticas que são impostas top-down, sim, com mais extremismo. Ou sim. seja, eles que se advogam ser os representantes da natureza democrática do projeto europeu, na verdade estão a desvirtuar e a contribuir para que a natureza democrática dos países europeus individualmente se vá fragmentando. Sim. Em contrapartida da própria União Europeia também. E a União Europeia torna-se uma organização de tecnocratas e não de políticos que representam É as isso populações. mesmo. E eu acho que aqui o problema é, sem estar a querer ser demasiado inocente ou idealista, terá sempre que haver uma elite a governar uma massa, não é? Quase todos os sistemas de governação políticos sempre foram assim. Fosse a elite muito grande, fosse a elite muito pequena. A questão é, alguns sistemas conseguiam impor alguns checks and balances, alguns mecanismos de controlo para frear, para limitar o poder destrutivo ou Sim, criativo sim, das elites. absoluto, não é? É isso. Qual é o mal? Neste momento, eu acho que começamos a fugir a isso e começamos a ter elites que, em vez de governarem com o interesse das massas em mente também, há sempre interesse próprio, há sempre corrupção, nunca há sistemas perfeitos. Mas quando Sim, se sim. governa com a massa em mente, gera-se resultados positivos. E E temos quando há elites. essas restrições, é forçado a ter isso em mente. Agora, Isso. quando elas não existem, Pronto, e é isso. É a diferença entre termos elites benevolentes que beneficiam as sociedades ao mesmo tempo que se beneficiam a si, ou então aquilo que temos assistido cada vez mais, seja nos Estados Unidos, seja na União Europeia, seja em todo o lado no mundo. Eu acho que isto também é algo que é cultural a nível global. Temos elites que governam única e exclusivamente com os seus interesses em mente. E com isso, são elites que não são benevolentes, são, não sei se são maléficas, se são autocentradas, uh, são egoístas, puramente, despóticas talvez, nepóticas, como lhes quiserem chamar, mas autocráticas também. isso. Mas aquilo que resulta é que depois, para responder à Covid-19, as respostas foram direcionadas a aumentar o poder. Não foram direcionadas em resolver o problema em si. Pelo que se começa a perceber cada vez mais. Para responder à Ucrânia, o que é que se vê? Lá está, não é para beneficiar o comum mortal que morre no campo de batalha e o comum mortal que passa fome fora do campo de batalha. Não, é Eu apenas acho para que aumentar e extrapolar o poder absoluto dessas elites. E todos e um sabemos bocado, o ditado, não é? e um, é isso, e um bocado em jeito de encerramento de sessão, Uhum. e a conclusão geral do meio disto tudo é, quando olhamos para os rankings, por exemplo, do The Economist, do crescimento do autoritarismo ao nível mundial, apesar do The Economist afirmar que o autoritarismo cresce, não tem em conta estas tendências que existem enraizadas já, podemos dizer que são enraizadas, no contexto europeu.
Nós olhamos para a Europa e nós, enquanto estudantes de relações internacionais e como amantes de história que somos, Uhum. sempre fomos um bocadinho educados, um bocadinho pelo contexto em que vivemos, olhar para a Europa como o baluarte da democracia no século XX, após o declínio dos regimes fascistas, não é? Uhum. Uhum. Como o baluarte da democracia. Paulatinamente, nós vemos, para além da história ser cíclica, quase por natureza, não é uma ciência exata, mas Sim, sim, parece que funciona de forma cíclica, sim. nós vemos que a verdade não é bem assim. E esse entendimento que se tem geralmente do autoritarismo é um entendimento que tem que ser reformulado. Porque o que se passa, sem querer estar a fazer comparações desmesuradas, não é? Uhum. O controle que o Partido Comunista Chinês tem domesticamente pode-se assemelhar ao controle que esses tecnocratas que estão em instituições europeias de forma não eleita podem ter sobre as populações europeias. Agora, a forma como é promovido, mediatizado, Atacado, exposto, criticado. Sim. exposto à população é que é uma maneira completamente distinta. Mas também é uma forma de autoritarismo. Sim, mas quando falávamos, por exemplo, na Nigel Farage, uma pessoa que certamente é inconveniente, que não é consensual em todo o Reino Unido, mas que vê o seu direito à existência, o seu direito a projetar o seu discurso, o seu direito a pelo menos operar dentro da economia barrado, isso é o quê? Isso é uma perseguição, isso é uma perda dos direitos humanos fundamentais, básicos, e é um silenciar de uma voz dissidente. Quando aquilo que nós queremos e aquilo que eu e tu fazemos aqui é tentar encontrar argumentos dissidentes e reconciliá-los. Porque é assim que as sociedades têm os A seus momentos democracia dourados. funciona nisso. É isso. Nossa, o Stuart Mill, ele acreditava numa coisa que é, se os indivíduos não tiverem a possibilidade e a capacidade de debaterem, essa capacidade vai se tornar cada vez mais esbatida e embotada. Ou seja, nós iremos enfraquecer enquanto indivíduos e iremos ficar subservientes à opinião da massa. É isso mesmo. Se se quebra a possibilidade dos indivíduos manifestarem a sua individualidade, que o Stuart Mill era um individualista acima de tudo e mais alguma coisa, eles próprios não podem ter a liberdade de consciência que devem ter. Ou seja, se nós nos vemos coartados de coisas básicas, de liberdades básicas e de possibilidades básicas, na verdade, nós estamos a desvirtuar tudo aquilo em que acreditamos e assentamos a nossa existência em. E quando Os as Estados Unidos elites. erguem-se pelos princípios da liberdade de associação, reunião, expressão, as liberdades políticas acima de qualquer outro tipo de liberdade, a propriedade. Sim, E vemos o que é os Estados Unidos, um país completamente polarizado, onde uns são mais iguais que outros. A declaração de independência ali não tem valor nenhum, sim, que era para os brancos que eram proprietários, sim. não Mas era para os que escravos, podia nem era ser para as mulheres. expandida e manter a garantia de que efetivamente todos eram iguais. A questão é, tu quando tens uma O elite, reintegrar no sentido progresso da sociedade, no claro, sentido de é preciso uma reavaliação dos documentos fundacionais para reintegrar os novos contextos e as novas circunstâncias em que temos na atualidade. Não é continuar a salvaguardar-nos desses documentos como se eles refletissem a realidade como ela é por aí fora, e não é. temos é que São resgatar máscaras o que estão a valor utilizar. ideal e o valor inicial e aplicá-lo à realidade no São momento. máscaras que são utilizadas para justificar agendas que não têm jeito nenhum. Os comuns cidadãos depois acabam por ser excluídos de tudo. Claro, E tu e basta ser de uma etnia e de uma raça distinta que já és tens logo algum dissidente. problema. Ou já és tribalizado para que haja É isso. problemas para que o poder se continue a relevar, que foi És aquilo o que vimos efeito em de França. tribalismo. Isso. Exatamente. E há aqui um problema que as elites perderam de vista, que é a dissidência, a crítica, é aquilo que lhes permite continuar a operar no máximo de eficiência possível. Quando a elite se fecha sobre si mesma e deixa de ouvir as opiniões que lhes são contrárias, apenas Isso é que é podem infalível. reforçar os erros que estão a cometer. E isso Exatamente. vai garantir que, a longo prazo, com muita Exatamente. perda de vida humana, com muita perda de qualidade de vida, seja o que for, há Exatamente. uma revolução, porque a sociedade deixa de conseguir tolerar as falhas e os erros, e depois é substituída a elite, em vez da elite se É, poder reformar conforme passa o tempo. lembra-me um bocado o contexto da Inglaterra, que, historicamente falando, que é a Magna Carta, que é assinada no início do século XIII, Uhum. 1215, é um documento fundacional sobre os direitos e liberdades do cidadão anglófono.
para restringir o poder régio da arbitrariedade. Quando o absolutismo triunfou em Inglaterra, a reação ao absolutismo foi completamente violenta. Ou seja, quando elites desvirtuaram essa capacidade de serem vigiadas, como tu falavas, de serem responsabilizadas pelos seus atos, porque, ou porque na altura porque acharam que por providência divina eles é que tinham o único poder existente, não Sim, sim, podiam dividir. sim. A soberania concentrava-se numa figura. Se por algum motivo isso acontece, a reação é violenta. E nós motivamos forças reacionárias violentas com esse tipo de comportamentos. Sem Porque não dúvida. permitimos que no funcionamento normal das coisas hajam os checks and balances, os freios e contrapesos, não é? E A porque dizemos vigilância que a constante e a única forma, transparência. desculpa, a única forma de jogar o jogo é desrespeitando as regras. Então, os jogadores que estão a entrar, os movimentos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, têm que se extremar mais porque dizem, ok, as regras não funcionam, não dá para jogar de outra forma. Conseguem adquirir mais jogadores, mais seguidores, porque os seguidores dizem, eu se jogar da forma normal, não consigo fazer nada, está-me tudo barrado. Então vão votar no Chega, ou vão votar na Frente Nacional, ou no D-Link, ou no AfD. Que depois podemos debater ou não se são de extrema se não, isso Sim, deixamos para sim, outra sim. coisa. As Mas eles vão soluções votar nas imediatas. alternativas que dizem que Exatamente. pelo menos conseguem ter resultados. Exato. Aqueles que oferecem as soluções imediatas, eficientes e rápidas para aquilo que é uma alteração que é necessária. Isso. Vão sair do sistema porque o sistema é visto como corrompido e como totalmente disfuncional. O problema é que era o sistema que garantia o funcionamento ótimo se ele funcionasse, não é? Porque a democracia, quando funciona, é É, boa. exatamente. É o que o Churchill dizia: a democracia pode não ser perfeita, mas é o melhor dos sistemas ainda. Quando funciona, o problema é que pegam nesse argumento hoje em dia para dizer que só isto é que funciona, só isto é que dá, então temos que continuar, mesmo que esteja completamente destruído, disfuncional, Sim, que seja um sistema em coma absoluto. O problema é, ok, mas se o sistema está em coma, ou o recriamos, ou então temos e que depois, partir do início outra vez. depois falámos do próprio problema da democracia, da lógica eleitoral, não é? Como os ciclos eleitorais são tão curtos, Sim, a resistência. O que se pensa é na reeleição, não é na efetuação de políticas públicas, isso, ou legislação de políticas, ou execução de isso, políticas, ou isso, até isso, fiscalização, dependendo dos temas que falarmos, isso. que salvaguardem o interesse da comunidade, da sociedade, da nossa nação. E porque se limita Sem a participação política ao ato de voto. E a participação política devia ser mais. A participação política devia ser um ato diário de emissão de opiniões em que são aceites e integradas, quer seja por aqueles que realmente têm o poder, quer seja por aqueles que fazem oposição ao poder. A questão é, como é só no momento de eleição, então cria-se um pequeno programa, depois se cumpre ou não o programa não interessa, mas é só o obter a eleição, quando devia ser o obter a aprovação e cumprir os desejos da população de uma forma diária, regular, semanal, mensal. regular. Sem Depois dúvida. é o conformismo com a situação política, é o cair nas franjas, Sim. é o abster-se por causa do isto não muda, é, É o e legitimar quebram-se as eleições. virtudes cívicas, e quebram-se as virtudes cívicas, porque há esta descrença generalizada disso. Era o que o Tocqueville dizia. A centralização do poder. Ele dizia que iriam existir duas grandes ameaças às virtudes cívicas, que era a economia de mercado, Uhum. porque os indivíduos iriam encerrar sobre a sua própria vida privada porque queriam consumir acima de tudo. Sim. Isso desvirtuaria a sua participação na E vida já vemos pública. resultados E disso a também. centralização do poder em centros distantes, Sim. impessoais. É isso O mesmo. indivíduo, quando é inibido de participar diretamente, eu não digo uma democracia direta estilo ateniense ou como o Rousseau imaginava, Claro. mas de participar de forma ativa, constante, em termos políticos, por isso é que eu acho que a descentralização é importante, Uhum. por exemplo. Acho que é um fator que é muito importante. Cada vez mais vai se aliar das decisões que são tomadas nesses centros distantes, porque não se identifica com as pessoas que lá estão. E mesmo que não se identifique e considere que as coisas estejam erradas, vai se sentir impotente para poder alterar alguma coisa. Claro. Claro. E entramos neste ciclo de que alimentam sempre as mesmas elites e são apenas substituídas E, umas pelas e outras. basta fazermos uma pergunta simples. Como é que nós dizemos, por exemplo, no nosso país, que temos uma democracia legítima e funcional quando 60% das pessoas não votam? Isto é uma democracia?
Percebes? Nós não podemos impor o voto a ninguém. Nós não podemos forçar a que a democracia só funcione quando um X número de pessoas votam, porque isso depois também iria criar problemas do seu funcionamento. Mas há um problema sério quando 60% da população diz assim: eu não me revejo neste modelo e eu nem sequer vou votar. Não há um partido político que mereça o meu voto, o sistema nem merece que eu vote em branco ou vote em nulo. Certo? Quando se olha, por exemplo, como o voto branco, como legítimo, como um voto de protesto, mas o voto nulo também pode ser um voto de protesto. Certo? Mas isso, 60% da nossa população, nem isso sequer faz. Nem isso faz. Nem isso faz. Diz que está fora do sistema, está fora da sociedade nesse tipo de construção. Isto E devia aí ser a um questão alarme a culpa é dos absoluto. indivíduos ou é do sistema? Precisamos alterar o nosso método de voto? Será que o método de ontem já não é funcional para a democracia portuguesa? Talvez não seja. O problema é Se que calhar é se preciso costuma um sempre atribuir o problema ao indivíduo. Que o indivíduo é método preguiçoso, quer ir para a praia, quer ir fazer. O problema é que desligar. o indivíduo, se percebesse que o seu voto era valioso e resultava em alguma coisa, Exatamente. geralmente o indivíduo faz alguma coisa por isso e assume a sua responsabilidade. O problema é Nem que o que seja, sistema também dá jeito continuar a funcionar assim. nem que seja apelar à coisa mais básica, que é o interesse paroquial dos indivíduos, que é o seu próprio egoísmo próprio. Claro, claro. O James Madison acreditava que a República Americana iria funcionar sobretudo por causa dessa lógica da proteção dos interesses individuais. Tu, para Claro, proteger o teu próprio interesse, irás agir. claro, claro que sim. O sistema de checks and balances de separação de poderes americanos era assim idealizado. Por isso é que há Naturalmente, muitos americanos que quando dizem que quando alguém diz que eles vivem numa democracia, eles rejeitam e dizem que vivem numa república, em que sim, protegem o indivíduo e não a massa. Mas lá está, cada sistema com as suas virtudes e com os seus defeitos, mas funcionais acima de tudo. Eu cada vez mais olho e vejo sistemas que não são funcionais e que são subjugados a interesses superiores. Mas, infelizmente, é isso que temos. Já estamos também bastante avançados, perdemos aqui quase 15 minutos a falar de uma coisa que nos é muito querida e deu para perceber que quer tu, quer eu, estávamos aqui envolvidíssimos neste tipo de questões mais éticas e mais filosóficas sobre como é que as sociedades funcionam e sobre as nossas liberdades. É algo que eu particularmente adoro e que vejo com alguma preocupação o que se passa ultimamente, e lá está, como é que é possível haver em eleições em que a maior parte da população se desvincula e os partidos políticos não assumem uma responsabilidade nisso, apenas puxam para si os louros das suas vitórias, mas pronto, é o que temos. Falámos sobre muita coisa, mas eu acho que conseguimos interligar tudo de uma forma muito interessante. Acho que as identidades começam a mudar. Acho que são tendências globais, quer seja a conflitualidade internacional, quer seja a perda da democracia e até, quem sabe, quiçá, estão interrelacionadas, não é? Só o futuro nos dirá. Eu queria, da minha parte, agradecer a todos aqueles que continuam connosco e que nos assistem, quer seja a 5 minutos, quer seja ao vídeo inteiro. Agradecer-te acima de tudo a ti também, Eduardo. É sempre interessantíssimo, especialmente quando são estas discussões para trás e para a frente e que se nota o nosso gosto por elas. E fazer a exortação final sempre de que se mantenham críticos, que se mantenham no debate, que se mantenham agentes políticos verdadeiramente ditos. E lá está, um obrigado a todos. e para encerrar, faço minhas as suas palavras, não vale a pena concluir com grande coisa. Acho que apesar de nos alongarmos, fomos sempre coesos na maneira como falamos, Uhum. está tudo relacionado. E no fundo, apesar de falarmos de organizações internacionais, a política começa do nível mais infra, que são os indivíduos. E nós fizemos o percurso inverso, no sentido do nosso debate, começamos numa lógica mais macro para mais micro, não é? As relações internacionais para o indivíduo, e passou a ser um debate mais do que de geopolítica e política para questões éticas, e, não diria morais, mas mais na lógica da ética e da participação política Sim, sim. e das virtudes cívicas. Eu acho que é importante, porque isto foram debates que ao longo de séculos, muitos pensadores e pensadoras importantes que até são algo relegados hoje em dia tiveram, e Uhum. debates que tiveram consigo mesmos e com outros contemporâneos seus. E nós também queremos, neste espaço, manter esse espírito vivo, um bocadinho fazer isto a nossa ágora de debate dessas ideias espontaneamente, e de forma plena e profunda. E eu, apesar de nos alongarmos, eu gostei muito deste episódio, Daniel. Também é sempre um prazer estar aqui contigo. Conhecemos-nos bastante bem e, além disso, não é só o facto de nos conhecermos, é a forma como vamos acrescentando pequenos pontos que
acrescem outra camada àquilo que nós estamos a falar e a partir daí o nosso comboio vai continuando a andar É para a frente sinergística a relação, e, sem uh, dúvida. e as coisas vão andando e o episódio vai se montando e a nossa relação em si também se vai aprofundando. Da minha parte é tudo. Pessoal, mantenham-se críticos, é sempre bom ter alguém do outro lado a ouvir aquilo que nós estamos a falar, mas como qualquer artista, e passo modéstia à parte, nós não fazemos isto pelo público, mas porque gostamos mesmo do que fazemos. Portanto, também façam as coisas que gostam. E mantenham-se por aí, porque nós devemos de continuar nesse tipo de discussões nos próximos tempos, sempre. E um muito obrigado e um grande abraço. É isso. Um abraço a todos e até à próxima.